E começamos o 25º episódio do Encher na Carteira, o quadro mais prático do canal, onde ao vivo, todos os meses, desde janeiro do ano retrasado, investimos R$ 500 na prática para você aprender como funciona investimentos de verdade. E neste mês, nós vamos aportar em uma pequena empresa que não está no radar dos gestores dos grandes fundos. E eu vou explicar para você por que essa empresa não está no radar e eu acredito tanto no modelo de negócio dela e principalmente para você tomar cuidado com empresas fora do radar, que se elas não cumprirem esses pré-requisitos, a chance é que seja uma gigantesca fria, não uma oportunidade que você está encontrando. Lembre-se, o mercado ele sempre é soberano, ele sempre é mais esperto que todo mundo e tudo tem que ter uma razão de ser. Se você não conhece esse quadro ainda, ele é sempre dividido em 3 grandes blocos. Primeiro bloco, eu mostro nossos resultados do mês, eu comparo nossa carteira contra os principais índices. No segundo bloco, eu explico o que vamos fazer, que é a teoria, que na verdade é a teoria prática, e ao final a gente abre a conta na corretora juntos e aportamos R$ 500 no mês. E neste mês de janeiro de 2022, Bolsa do exterior derretendo, Bolsa do Brasil subindo, descolando na contramão. Te convido também a conhecer o nosso quadro Encher na Carteira no Exterior, porque lá a gente investe R$ 500 por mês em dólar. Tá aqui aparecendo o card, se eu me lembrei de colocar. Qualquer coisa deixe nos comentários. Mas sem mais delongas, vamos começar com os nossos resultados do mês. O que aconteceu com a nossa carteira no mês de janeiro? Vamos lá? Vamos lá, nossa carteira, o que aconteceu no mês? Olhem que efeito estranho. Nossa carteira valorizou 0,1%, enquanto o Ibovespa valorizou 8,56%. Matheus, sua carteira foi horrível este mês. Ela é uma carteira horrível? É uma carteira que rende menos? O que está acontecendo? Vamos elaborar tudo isso daqui a pouco, muito didático esse mês. E no acumulado, desde que começamos a investir, a nossa carteira rentabilizou 5,79%, enquanto o Ibovespa de janeiro a janeiro, em 2 anos, teve uma queda de 2,42%. Começamos a investir com a bolsa 116 mil pontos, ela estava no fechamento de ontem 113.228. Então a nossa carteira tem um ganho superior de 8,21%. Isso é estranho quando a gente pega um resultado desse. Como é que a bolsa sobe 8, sua carteira sobe 0,11 e a gente ainda assim está na frente do Ibovespa? E tudo isso será muito bem elaborado na aula de hoje. Vamos lá. E olhando a nossa regra do mês, nossa regra do rebalanceamento, temos aqui nossa carteira ideal. Nossa carteira ideal, a gente quer ter 60% em ações, 25% em fundos imobiliários, dos quais 12,5% em tijolo, 12,5% em papel e 15% em ETFs. A nossa carteira está com 48% em ações, então este mês o nosso aporte concentrado, que é o que está mais deslocado, será em ações. E agora sempre surge a pergunta, Matheus, por que a nossa carteira descolou tanto? Eu achei meio estranho isso. Você pode elaborar o que aconteceu? Os ativos foram ativos ruins, e isso pode acontecer sim, você escolher ativos que performam consistentemente pior do que o próprio índice. E nessas horas é muito importante você diagnosticar se a carteira é uma boa carteira ou não. Vamos fazer a nossa análise aqui no site do Status Invest. Novamente, não tenho vínculo com nenhum site, mas é muito legal porque eu gosto da como eles utilizam a carteira. Nos últimos 30 dias, olha só que curioso, pessoal, vamos lá. Aqui em laranja está a nossa carteira, legal. Aqui em azul estão os fundos imobiliários da nossa carteira. Aqui em vermelho, vocês não estão vendo o mouse, né? Agora vocês estão. Em vermelho, nossa carteira de ações. Em laranja, nossa carteira. Em azul, nossa carteira de FIIs. E em roxo, as nossas ETFs, que nós temos uma ETF só. Olhem que é curioso. As nossas ações, elas tiveram uma rentabilidade de 4%. O Ibovespa teve uma rentabilidade de 8%. Nossa carteira rentabilizou 4% de ações. Fundos imobiliários caíram 2% e ETF caiu 11%. Foi isso que puxou nossa carteira muito para baixo. Vamos comparar com o Ibovespa, que acabou ganhando de qualquer parte da nossa carteira. A gente percebe que o que realmente puxou nossa carteira para baixo foram as ETFs. Vamos entender o que aconteceu com elas. Quando alguma coisa descola muito, é importante analisarmos. A gente pega e joga para 6 meses, o que a gente percebe? Que as ETFs, que aparentemente foram o grande prejuízo da nossa carteira, elas têm a maior rentabilidade histórica. Elas estão rendendo, nos últimos 6 meses, um valor positivo de 3,8%, enquanto o Ibovespa caiu 9%, as ações caíram 6%, nossa carteira caiu 3% nos últimos 6 meses. A gente pega e joga no último 1 ano, a gente percebe que a ETF, que de fato apanhou bastante agora, tem de fato um retorno de 17%, muito responsável por conta do nosso retorno superior ao Ibovespa. Pegando ao longo de 2 anos, a gente percebe que o destaque continua de fato para a ETF. O Ibovespa com uma queda de 1,7% e a nossa carteira inteira bateu. Vocês não estão vendo por um pouquinho só, agora vocês estão vendo.
Nossa carteira inteira rentabilizando mais do que o Ibovespa. Reparem o seguinte, nossas ETFs valorizaram 26%, os FIIs 6%, as ações 7%, e o Ibovespa caiu 2,78%. Matheus, por que a sua carteira valorizou 0,45%, sendo que todos os itens valorizaram mais? Por conta da forma que o Status Invest faz o cálculo, tá? Ele faz o cálculo da carteira do valor investido pelo valor atual, sem contar reaplicação de dividendos, que a gente fez muito, sem contar venda e compra de ativos. Então, na realidade, esse 0,45 não é real. O relatório real nosso de resultados é este daqui acompanhado. Por quê? Este daqui, ó, que vocês podem observar. Porque eu literalmente coloquei quanto dinheiro a gente investiu versus quanto dinheiro a gente tem. Então, nossa rentabilidade só pode ser essa, não tem outra conta para fazermos, certo? Mas é importante colocar esse destaque. Mas retomando aqui, olhem que curioso o que aconteceu no global. Vamos analisar aqui, ó. É sempre bom analisar este bloco, que mostra a relação risco-retorno da nossa carteira. O maior investimento que nós temos unitário é na ETF IVVB11. O maior patrimônio que nós temos investidos é em IVVB11. Então, se vamos olhar aqui, o maior valor que a gente tem é R$ 1.820 em um único ativo. Matheus, um único ativo, R$ 1.800, para concentrar muito risco. O segundo colocado é a VEG, com 577. Por que você tem tanto em um ativo só? E ele, especialmente nesses últimos 30 dias, vamos olhar, teve uma queda que a gente viu de 11%. O que aconteceu? Aqui que é importante a gente entender o porquê que nós colocamos esse ativo na carteira e o que é uma ETF. Simplesmente falando, uma ETF nada mais é do que você comprar um pacote de empresas. No caso do IVVB11, ele compra o pacote das 500 maiores empresas dos Estados Unidos e é convertido isso para real. É o paralelo de você comprar BOVA11. Se você comprou BOVA11, você está comprando a ETF do Ibovespa, ou seja, é um fundo de investimento passivo, porque não tem um gestor por trás decidindo o que comprar ou o que vender, que ele replica o índice. No Ibovespa tem as 80 maiores empresas do Brasil. O BOVA11 tem as 80 maiores empresas do Brasil. O IVVB11, ele compra o S&P 500, que são as 500 maiores empresas. E se nós formos analisar aqui o S&P 500, voltando aqui para o nosso site aqui, ó. Nosso site, no último mês, ele teve uma queda bem expressiva, uma queda bem significativa, de 5% no último mês. Vou pegar em 6 meses, ele chegou a bater de 4.700, caiu para 4.300, essa queda é mais ou menos esses 11%. E é importante entender o seguinte, muitas vezes fatores externos não chegam a afetar o Brasil, apesar de o principal índice do mundo, que é o S&P 500, a Nasdaq e o Dow Jones, tenderem a oscilar o mundo como um todo, isso nem sempre acontece. Você vai encontrar muito educador financeiro falando que é a alta dos juros do Fed americano que está fazendo a bolsa lá cair. Isso não necessariamente é verdade, porque nunca um fato econômico pode explicar uma queda na bolsa. O único jeito de você de fato explicar uma queda na bolsa no curto prazo é ligar para todo mundo que decidiu vender e comprar aquele dia e perguntar por que comprou e por que vendeu. O que por definição é impossível. Então para de querer analisar coisas de curto prazo. É óbvio que quando um mês a bolsa valoriza 10%, a nossa carteira não valoriza nada, a gente tem que entender e revisar se as nossas escolhas estão coerentes. Quando a gente percebe que o que puxou o nosso resultado para baixo foi o IVVB11, que acompanha o S&P 500 e tende a andar na contramão do Ibovespa por conta da cotação do dólar no longo prazo. No curto prazo, perdão, no longo prazo os dois vão para cima. É um comportamento absolutamente normal. É o investimento que não está atrelado à Bolsa do Brasil, não teve um desempenho da Bolsa do Brasil. E tá tudo bem, porque isso tende a me proteger. Mas, Matheus, é uma boa decisão e aí que entra vocês terem uma noção um pouco melhor de investimentos. Olhem nos últimos 2 anos e me digam se foi um bom investimento ou não. Porque ele foi o que, sem dúvida, mais rentabilizou. A gente pega este pequeno pedacinho aqui, dá a ilusão que não foi uma coisa tão positiva. Quando a gente pega para olharmos nossos proventos, nossos dividendos, a gente recebeu em janeiro R$ 49,00, uma clara ascendência que a gente começou lá atrás recebendo R$ 9,75. O pico foi em dezembro, que teve pagamentos excepcionais, e agora em fevereiro tem um menor ainda, porque não deu dia 15, que é quando os fundos imobiliários de fato nos pagam. Então, essa primeira análise aqui é extremamente importante para a gente entender o que de fato está acontecendo, perfeito? Voltando agora para o nosso Excel, para olharmos mais de perto um raio-x na nossa carteira. Aqui está a nossa carteira de investimentos, legal? Do mais rentável para o menos rentável, perdão, do menos rentável para o mais rentável. A empresa nossa que deu maior prejuízo até o momento, eu coloquei entre aspas porque só tem prejuízo quem de fato vende, é a M Dias, sido pela Exetec, Fleury e a Renner.
depois a Porto Seguro e com 2 dígitos ainda a EGE de Energia. Da maior para a menor, temos liderando o mercado a PetroRio, com 149% de ganho, a gente quer ter 3% da carteira dela, ela está com 5,4%, ou seja, está pesando mais do que eu gostaria. Se ela bater 6% ou mais, eu vendo um pouquinho dela para redistribuir. Em segundo lugar, olha só, calçadista, a Arezzo, seguido pela Localiza, a Grendene e a maravilhosa WEG. Empresa de energia, todas se destacando com resultados positivos. Legal? Tirando, no caso, a Engie, que estava com 10% de prejuízo. Aqui, o nosso Funny Money, temos a Oi e a IRBR, foguete não tem ré, pena que está sempre apontado para baixo, não é mesmo? E aqui o grande destaque para a IVVB11, que apesar de estar num prejuízo, nós ainda estamos com 20% de ganho em relação ao nosso preço original. Nós compramos ele no nosso preço médio de 219, ele está a 263, por quanto mais tempo passa, mais tranquilo é. Fundos imobiliários praticamente todos ainda em prejuízo, esboçando uma recuperação no momento, e os fundos de papel que acabam por não oscilar praticamente nada, visto que a cotação deles não oscila de fato, que a proposta deles é manter, visto que estão indexados em títulos de dívida. Então nós vamos, este mês, aportar em uma empresa nova, que eu vou comentar com vocês, e rebalancear nossa carteira comprando as empresas que ficaram para trás. Então vamos lá para bloco 2 agora da aula, que qual que é a empresa que eu vou comprar e por que a empresa está fora do radar. Este Fora do Radar, é importante vocês leiam esse livro aqui, ó, O Jeito Peter Lynch de Investir. É um livro sensacional, leitura muito fácil. Dentre os capítulos do livro, ele explica uma coisa extremamente importante, que é o seguinte. Ele diz que a pessoa física, eu e você, como investidores, temos uma vantagem muito grande em relação a gestores de fundos. E aproveitar e vou abrir aqui para vocês um artigo que vai ajudar a corroborar uma coisa que eu vou explicar para vocês agora. Esse estudo aqui, ele mostra o seguinte: 90% dos gestores de fundos, dos maiores gestores de fundos dos Estados Unidos, o maior mercado de bolsa de valores do mundo, 90% deles rentabilizam menos que o próprio índice. 90% deles no longo prazo não ganham do índice. Ou seja, quem investiu em IVVB11, no caso lá só IVV, e esperou, ganhou de 9 a cada 10 gestores de fundos. O porquê que isso acontece, por que o Peter Lynch explica o que isso tudo tem a ver com qual empresa vamos investir e o porquê. Vamos lá, tudo isso vai ter um total sentido, parece confuso quando joga as informações assim, mas é igual fazer um bolo. Os ingredientes aparentemente não têm sentido, quando você junta sai um prato maravilhoso. Vamos lá. Por que nós temos uma vantagem muito grande em relação a gestores de fundos? Até porque eu acredito veemente que nós, como investidores individuais, como pessoas físicas, devemos cuidar do nosso dinheiro e não delegar para fundos de investimento. Que o gestor de fundo, apesar de sim ter uma equipe muito especializada por trás daquilo, olhando o mercado o tempo inteiro, ele tem uma série de desvantagens. Primeira desvantagem, você paga uma taxa, você já sai para trás. O fundo deu resultado ou não, você pagou a taxa, então você já sai para trás. Se o fundo não performar acima da taxa, você já perde. Segundo problema, os fundos, apesar deles entenderem que o jogo é de longo prazo, eles são cobrados pelo curto prazo, não adianta. Eles têm que dar resultado no curto prazo. Um investidor que colocou dinheiro lá num fundo de investimento, ele quer olhar resultado rápido. Ele sabe que se não tiver dando resultado acima do mercado, os investidores vão sair fora. E ele saindo fora, ele perde a comissão. Então ele tem que fazer isso. E a principal desvantagem, que aí entra na essência do livro que eu quero bater com vocês hoje, eles não podem investir em empresas muito pequenas. Pensa num fundo que tem 5 bilhões de reais de patrimônio, 2 bilhões de reais. É muito comum os fundos terem bilhões de reais dentro da própria carteira. E empresas pequenas, que valem 300 milhões, 500 milhões, 600 milhões, se o fundo entra com uma posição muito grande nele, ele movimenta muito o preço da ação. Ele não pode comprar 30% da empresa, 10% da empresa, sem movimentar muito o valor da ação. Seria uma compra muito grande, não tem liquidez, não tem tantos negócios por dia. Por isso que os grandes fundos, eles investem em grandes empresas. Porque o volume de capital que eles entram, se for uma empresa muito pequena, eles acabam por comprar a empresa inteira, movimentar muito o preço do mercado, e a liquidez para eles conseguirem sair depois é muito complexa. Então os grandes fundos ficam de fora de pequenas empresas. Eles ficando de fora, fica de fora de notícias, fica de fora do mercado como um todo. E é óbvio que existem boas empresas pequenas
que tem um grau de risco maior por serem empresas menores, mas se você souber analisar uma empresa, analisar os números, o fundamento, o propósito, o modelo de negócio, você consegue achar essas pérolas no mercado que as pessoas não estão falando porque não é uma empresa muito chamativa. E é exatamente isso que eu vou mostrar para vocês aqui hoje. Uma empresa que provavelmente, se você é de São Paulo principalmente, nunca ouviu falar, e ela é uma empresa com números, na minha opinião, extremamente redondos, por isso que eu vou entrar com ela na carteira. E olha só que curioso, a forma como eu acabei por encontrar esta empresa, a forma como eu encontrei a empresa é uma justificativa muito curiosa do porquê que ela de fato vai entrar na nossa carteira. Olha só que legal, ou como que surgiu o encontrar esta empresa. Vamos lá, vem aqui pro site comigo. Olhem aqui que curioso. Eu estava fazendo um estudo sobre empresas do setor de vestuário, porque a Renner foi uma empresa que o preço da cotação dela caiu bastante. Eu sempre gosto de comparar o resultado dela com o resultado do mercado como um todo. E no próprio site, o Status Invest, e qualquer outro site que você pode utilizar de comparação, eles sugerem empresas para a gente comparar. Então eu comparei aqui a Renner, em verde, com várias empresas, com a C&A, com a Marisa, com a Guararapes, que é da Riachuelo, e a Graziotin, que é uma empresa pequena. E neste momento, olha a Graziotin aqui em amarelo, uma coisa me chamou a atenção. Ela nunca me chamou a atenção antes, que eu sempre fui muito fã da Renner e ainda sou, acho uma empresa fantástica. E ela até 2020, ela sempre se manteve aqui ó, com a maior rentabilidade histórica. Ela sempre se manteve com isso. Só que a partir de 2020, que ela e as outras empresas do setor de vestuário começaram a cair a cotação delas, a Graziotin, que é uma empresa que eu nunca tinha prestado muita atenção, se valorizou e destacou, andou na contramão das outras empresas, o que me chamou bastante a atenção. Nos últimos 2 anos, ela acabou por valorizar mais que as outras, 5 anos também, 10 anos também. E outra coisa interessante, repare o seguinte, ela é a linha aqui em amarelo, ela é menos volátil, Matheus, vou comprar porque subiu. Não, mas isso chama a sua atenção para analisar a empresa. Então, a Graziotin, que eu nem sabia o que era, o que fazia, eu comecei a estudar com mais calma por conta deste movimento contrário. Ela, desde 2020 da crise, só se valorizou, enquanto as outras empresas ficaram de lado e desvalorizaram. Isso é um indício para você estudar. Não vá seco olhar a empresa, comprar só porque o preço subiu. O preço não importa. O comportamento do preço ao longo do tempo mostra se a empresa gerou valor ou não para o acionista. Então, vamos dar uma olhada agora nos números históricos da Graziotin. Eu vou olhar tanto pelo Status Invest quanto pelo Fundamentei, legal? Mas primeiro de tudo, Matheus, o que é a Graziotin, o que ela faz, como é que ela existe, como é que ela funciona? Sempre entre no site de RI da empresa, legal? A Graziotin, está aberto aqui o site, usem o site do Relacionamento com o Investidor para analisar a empresa. Eu deixei aqui algumas coisas já abertas, sempre comecem olhando a apresentação institucional. Você vai vir aqui em governança, nossos negócios, onde que era? Você vai vir aqui em... Cadê? Aqui, ó, apresentações. Legal? E vai abrir esta apresentação institucional para você entender como funciona a empresa como um todo. Então, a Graziotin, na verdade, ela é uma empresa com uma história bem antiga, bem antiga. A família Graziotin chegou antes de 1900, de fato, no Brasil. E a gestão, de fato, existe desde 1949. Você de São Paulo não ouviu falar, porque ela foi fundada no Sul. A Graziotin, ela tem uma série de marcas, tem a Total, tem a Por Menos, ela tem um shopping que é um pouquinho, ela tem inclusive uma parte de reflorestamento dela, uma característica dela que é um risco, que ela é uma empresa sim familiar, tem poucas ações de fato em circulação, o que eu acho um ponto negativo, ela é focada no Sul, ela é focada totalmente no Sul, e ela tem toda a parte de centro de distribuição até as lojas, legal? A Graziotin, que é a marca-chefe deles, que vende a parte de estofado, parte de roupa, acabamento, acabamento da parte de vestuário mesmo. O público-alvo B e C, ela diminuiu, olha que coisa interessante, ela tinha 69 lojas em 2018, 68 em 2019 e 26 em 2020. Quando fecha-se lojas, eu tendo a ficar preocupado, mas ela fechou e o motivo estratégico foi muito bom. Ela fechou lojas, a gente vai reparar o seguinte, que o faturamento, o lucro dela foi uma coisa muito positiva. Ela fechou lojas estratégicas. A Por Menos, focada em classes mais baixas, público C e D. Acaba por ter 162 lojas, também diminuiu o número de lojas, e o faturamento dela em 2020 foi de 319 milhões. O faturamento, inclusive, maior, 3 vezes maior do que a Graziotin, que é, na teoria, a marca-chefe delas. Então, esse Por Menos chama muita atenção. Comercializa moda, calçados, cama, mesa e banho também.
a descriçãozinha aqui, que é o mesmo tipo de produtos, mas com uma classe um pouco mais baixa, um pouco mais popular. Tem o total, que é direcionado para o lazer, manutenção e conforto do lar, tem 27 lojas e um faturamento de 67 milhões. Então ela realmente tem vários ramos, várias marcas diferentes. Franco George, não conhecia essa marca, e você descobre que é a marca B e C também, voltada para moda masculina. Faturamento 21 milhões, 23 lojas. GZT, que acaba por ser o grupo Graziotin como um todo, ele apresenta também de uma maneira as redes das lojas. O Centro Shopping, que é bem pouquinho do faturamento deles, mas é legal de falar disso também, a parte de uma floresta, então é bem interessante enxergar o que a empresa faz. Leiam essa apresentação, tem 32 páginas, é super tranquilo de ler. Os compromissos que eles têm, toda a parte do ESG deles, a descrição do grupo, vale muito a pena pegar e ler isso daqui com calma, para a gente conseguir entender, analisar a empresa. A parte da gestão financeira, da governança como um todo, a parte de segurança de dados. E dentro do relatório financeiro, que é sempre bom você ler o último relatório financeiro trimestral, que tem, perdão, anual fechado, tem 87 páginas, está vendo a primeira vez a empresa, leia, que é importante você fazer isso. E tem também o resultado mais enxuto, que é do trimestre, tudo dentro do site de RI, tá? Tem 13 páginas, ele te mostra aqui o sumarizado aqui do resultado financeiro. Eu gosto de analisar nos sites para ficar mais didático para vocês. Então vamos lá em Graziotin, no site do Fundamentei. Uma empresa que não é no novo mercado, o que acaba por me incomodar um pouquinho disso, porque não tem um free float muito alto. O valor de mercado dela, aqui que está uma das chaves do negócio, ela não vale nem R$1 bilhão, o que para empresas da Bolsa de Valores é razoavelmente baixo. Então, assim, ela é uma empresa razoavelmente pequena ainda, que ela é concentrada no Sul. Ela tem 43 anos de listagem na CVM. Se a gente for analisar aqui, a principal parte do faturamento dela é do segmento do varejo de vestuário. É até uma empresa interessantíssima para ter um complemento. Eu até hoje só tenho a Renner na minha carteira do vestuário. Então vale a pena a gente pensar em ter mais do que uma empresa para diluir o risco. O retorno histórico dela, 13% ao ano de quem investiu desde o IPO e 986% nos últimos 19 anos. E por que eu falo que preço não importa? Olhem aqui lucro versus preço, entendeu? Lucro líquido em verde e a cotação dela em dourado. A empresa ela antes faturava 16 milhões e custava 3,39. Hoje a empresa tem de lucro líquido 185 milhões, vale 44. O mercado não vai deixar uma empresa que está ganhando mais dinheiro ao mesmo preço. Por isso, foque em estudar a empresa. A gente começa analisando bem aqui em cima. Olhem o payout dela histórico. Ela pagando 0% do lucro dela, passando a pagar 27%, 50%, pagando mais. Uma empresa que vem distribuindo cada vez mais o resultado dela. Um pega só de crescimento anterior e focado agora numa empresa de crescimento barra dividendos. Podemos considerar de crescimento ainda que não está pagando consistentemente mais do que 40% do lucro dela. Olhando aqui a dívida, ela tem zero dívida. Ela é uma empresa que não tem dívida no varejo. Então isso é uma coisa muito interessante. E ela de fato conseguiu evoluir. Olhem só os próprios números dela aqui. Se a gente pegar 2010, ela tinha um patrimônio líquido de 277 milhões e em 2021 com 768. Ela fez quase vezes 3 do patrimônio dela. A receita de 261 milhões para 583 milhões, ou seja, ela dobrou a receita nesse tempo. Resultado dela operacional, 41 milhões para quase 200, 6 vezes 5. Então ela realmente fechar as lojas foi uma decisão muito boa, porque ela conseguiu aumentar o valor patrimonial dela ainda, ela conseguiu aumentar a receita, conseguiu aumentar o resultado operacional dela e, por consequência, ela também aumentou o lucro. Em 2010 ela tinha de lucro líquido 33 milhões, em 2021 ela está com lucro de, quase fechado, 185. Passou de uma margem de 13% para excepcionais 32%. Mas mesmo assim, manter essa margem é uma margem muito interessante. Então como é que você sabe disso? Se a gente for pegar aqui e fazer a comparação das ações, não só da rentabilidade, se for fazer um comparativo aqui de todas as empresas do setor de varejo, a Graziotin está aqui em primeiro, se for analisar aqui a margem líquida dela, que nesse ano foi excepcional, ela é 20%, ela foi 20%, a maior margem de todo o setor, o que mostra que é um sistema operacional muito bom mesmo. E se a gente for fazer aqui nossos cruzamentos, de analisar a evolução da receita contra o EBITDA, os dois subindo, tem um certo descolamento aqui e depois ela retorna. Provavelmente esse descolamento, ela não percebeu que ela começou a fechar as lojas e aí de fato começou a fechar e voltar a andarem juntos. O EBITDA contra o lucro líquido mostra que a empresa ela tem uma boa relação dos custos operacionais dela. Perfeito? Se a gente for pegar e analisar aqui dentro do próprio site do Status Invest, mudando o site agora, a gente vir aqui na Graziotin, pegar o histórico dela e ver o histórico das margens, a margem bruta. Isso aqui é uma piscina para quem quer investe. Ela vem mantendo sempre 50%, 51% de margem bruta, ou seja, o preço do produto dela em relação a quanto ela gasta
é extremamente bem ponderado. A gente pegar aqui a margem EBIT, que é a margem operacional, ela conseguiu uma ascendência muito grande desde 2018. Ela tinha 9,97%, em 2020 chegou a bater 16%, 2021 32%. Você vai conseguir manter isso por conta de alguns eventos não recorrentes, mas ela mostrou uma inclinação, uma tendência de alta. Mesmo que ela mantivesse na média de 16%, seria uma margem operacional muito boa. E a margem líquida dela aqui, a mesma coisa, super estável, com uma leve tendência de alta. A gente for pegar aqui e analisar a dívida dela, reparem aqui, essa linha aqui em cima é o zero. Ela nunca teve uma dívida acima de zero, dívida negativa. Quer dizer o quê? Ela tem mais caixa do que dívida. Ela quita na hora que ela quiser, ela não tem dívida que ela não conseguiria honrar. O ROIC, o que é o ROIC? Para cada R$1 que eu invisto, quantos reais a empresa me devolve? 19%, um retorno muito grande. Cada R$1 que o acionista colocou, voltou para ele 19 centavos. É um ROIC muito elevado. E quem gosta de analisar por aqui também pode pegar para analisar, não tem nenhum problema em relação a olhar o Status Invest, mas eu gosto do Fundamentei e uso os dois aqui para ficar mais didático para vocês. Então é essa a nova empresa que vai entrar na nossa carteira, aqui, a Graziotin, legal? E o que mais vamos comprar? Fazer nossa regra do rebalanceamento. Vamos comprar aqui. Por que está aparecendo comprar aqui e não está aparecendo comprar nas outras coisas, Matheus? Pelo simples fato seguinte, eu quero ter 3% da carteira em Arezzo, eu estou com 2,5%. Então eu preciso comprar 0,5% dela do meu patrimônio. Então comprar aparece no que está desbalanceado. Matheus, quais vamos comprar? Eu gosto de comprar sempre o que está com o menor valor para mim. Consigo abaixar meu preço médio e continuam boas empresas. Então vou organizar aqui. O que está em queda para comprarmos, no caso, seriam ações da M Dias, queda de 28%, precisando comprar um pouquinho dela. Vamos comprar a própria Porto Seguro. Vamos comprar também a Porto Seguro, que era de 14%, faltando 1,3%, setor diferente da M Dias. A Ambev, apesar de não estar com uma queda muito significativa, é uma empresa núcleo, precisamos comprá-la e ela está faltando ainda. Então, comprar essas 3 empresas, vamos comprar mais uma empresa, desde que não esteja dentro do mesmo setor. Essa aqui faltando 0,8%, é no caso o Bradesco, uma queda de 9%. Não pegamos nenhum banco ainda, faltando para comprar Bradesco e Graziotin. Então a gente vai comprar agora na carteira essas 5 empresas, pensando mais ou menos em R$100 em cada uma delas. A gente pegar aqui para abrirmos dentro do nosso site a Clear, vamos abrir aqui a Clear, nós temos de saldo, nosso saldo 554 por conta dos proventos. Então vamos aqui abrir o nosso home broker para comprarmos nossos ativos novos. Vamos lá. Podemos comprar R$110 de cada uma delas e é exatamente isso que faremos para balancear a nossa carteira. Mas, Matheus, você comprando isso, não vai passar do valor de cada uma? Aí a gente vai compensando ao longo do tempo. Só que é importante que vocês entendam que a gente pode ser um pouco mais discricionário que a gente está fazendo. Não precisa cravar no centavo. Você fazendo aportes constantes, a carteira naturalmente tende a se balancear. Então, vamos começar comprando, no caso, a Porto Seguro. Vamos salvar nossa assinatura eletrônica aqui. Salvar nossa assinatura. Comprar quantos para dar R$110? Vamos comprar menos. Vamos comprar 5 PSSA 3F. E nós vamos salvar aqui agora. E compramos. Vamos ver. Ordens. Não foi. Assinatura eletrônica. Comprar. E feito. Ordem enviada com sucesso. Aqui, Porto Seguro. Vamos confirmar quantas compramos. Compramos 5 PSSA ao preço de R$19,79. Show de bola, primeira compra feita. Segunda, carteira nova, Graziotin. Quantas vamos comprar para dar? Vamos comprar 3. Vai passar um pouquinho, mas não tem problema. A gente compensa, no caso, nas outras. Então, empresa nova na carteira, entrando Graziotin. Depois precisamos definir o peso ideal dela. A gente conversa disso num outro encontro. Não há nenhum problema para isso. Não quero sobrecarregar vocês. Então, a gente comprou 3 Graziotins. A qual preço? R$ 39,95. Parece preço de eletrodoméstico na promoção, né? R$ 39,95. Vamos agora pegar a M Dias. Empresa super redonda, sofrendo um bom tempo por conta da cotação do trigo. Vamos pegar 5 M Dias a R$ 22,86. Compramos de fato M Dia. Compramos 5 M Dias a R$ 22,86.
E é importante entender isso, pessoal, mas que eu compro uma empresa a um preço abaixo do que eu comprei, o meu preço médio diminui, o que facilita a recuperação da empresa, o que facilita que ela de fato faça isso. Só que você ficar comprando Oi, por exemplo, e RBR só porque cai, você vai comprar o resto da sua vida. Então é importante você entender que tem que ser uma empresa boa para você continuar comprando, deixar o emocional de fora. Para pegarmos o Bradesco, opa, vamos lá, 3, 4, 5, 6, dá para comprar 6 Bradescos. Compremos então 6 Bradescos. E compramos, vamos ver, ordem, será que foi agora? Compramos também Bradesco, 6 Bradescos, aqui preços, cadê? 18,47, 6 Bradescos a 18,47. E a última empresa que falta é a nossa querida e amada Ambev. Vamos lá, Ambev, vamos comprar agora, quanto nós temos ainda? Nós temos de saldo 110, né? Vai dar certinho para comprarmos. Ah, sempre falta um pouquinho, né? 7 Ambevs. Vamos comprar. Vir aqui nas ordens. Ambev. 7 Ambevs. 7 Ambevs. Ah, que valor? 14,54. Matheus, você vai comprar hoje Oi com o que sobrou? Não, hoje eu não vou. Vou deixar aqui de saldo. Vocês estão ficando muito mal acostumados com isso. Certo? Então, se você gostou desse conteúdo e quer aprender a analisar empresas na prática, se inscreve nesse canal para nunca perder nenhum episódio do Investir na Carteira. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado. Vejo vocês na próxima. Um abraço.